Sejam muito bem-vindos ao 18º vídeo da série Lendo o livro 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes, um livro de Jaime Francisco de Moura. Continuando hoje com a metralhadora de ataques à Santa Virgem Mãe de Deus, Nossa Senhora Maria. O próximo ataque é o seguinte: para a Igreja Católica, Maria também é mediadora, igualmente a Jesus. Preste bastante atenção na palavra, igualmente a Jesus. A resposta do Jaime é a seguinte: isso não é verdade. A Igreja Católica nunca ensinou que Maria seja mediadora. Não confundir mediadora com medianeira, que quer dizer intercessora. Ocorre que Maria e os santos são intercessores humanos junto a Jesus. É o que ocorreu durante as bodas de Caná. João 2, versos 1 a 11, em que Jesus transformou água em vinho por causa da intercessão humana de Maria junto a ele. Não foram os noivos que vieram pedir o milagre diretamente a Jesus, mas usaram da intercessão humana da mãe de Jesus. E Jesus atendeu, mesmo não chegando a sua hora. A Igreja sempre ensinou que há um único mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, verso 5. Mas Jesus também admite pedidos de intercessores humanos junto a ele. Jesus é o mediador, mas de redenção, o que não exclui a mediação de intercessão dos anjos, santos e Maria, como ficou provado. Agora eu vou voltar para comentar aqui toda a resposta dele. É prática protestante confundir diversos termos para poder atacar a Igreja Católica de uma maneira mais confortável. Porque quando você confunde, por exemplo, ídolo com ícone, você sai chamando tudo de ídolo, como se alguém pudesse colocar no coração do outro algum ídolo. Porque o que é um ídolo? É aquilo que você coloca no seu coração no lugar de Deus, não o que eu coloco no seu coração. Porque se assim fosse, eu poderia dizer que os protestantes são bibliólatras, já que eles se ajoelham, se prostram diante da Bíblia quando vão rezar. Ou ainda cadeirótras. Cadeirótras. A palavra que eu acabei de inventar aqui. Porque eles se ajoelham, se prostram em frente a uma cadeira de plástico para ajoelhar em muitos lugares. Ou ainda palcólatras, já que eles se ajoelham diante de palcos para orar, já que eles ali se prostram. Então o palco seria um ídolo para eles. Ou ainda o pastor que está lá na frente, eles seriam pastólatras. Percebe que isso não faz sentido nenhum? A mesma coisa com os ícones. Mas eles preferem chamar tudo de imagem, ou, na verdade, tudo de ídolos, para poder nos chamar de idólatras. Mas não funciona, né? Isso só funciona realmente para aqueles católicos que não sabem nada da fé católica. Aqueles que vão simplesmente para o banco da igreja no domingo ali e querem sumir rapidamente. E que, em geral, são as pessoas que caem na lorota quando chega algum protestante para tentar enrolá-los e levá-los para suas denominações. Mas aqui é a mesma coisa. Não confunda mediadora com medianeira, que quer dizer intercessora. Maria, como os anjos e santos, são nossos intercessores, porque uma só igreja. Ah, mas Maria está morta. Isso já foi falado em outros vídeos. Apocalipse 12, uma mulher no céu coroada de estrelas. Grávida do menino que vai ser perseguido pelo dragão. Quem é o menino? Jesus. Quem é o dragão? Satanás. Quem é que é a mulher? Só pode ser Maria. Enquanto mãe do menino e enquanto figura da igreja, já que é a primeira integrante da Igreja Católica Apostólica Romana, a primeira cristã. Ah, mas Maria está morta. Peraí. Tá, beleza. Não, mas as pessoas morrem e vão pro Sheol. Tá, mas como assim? Que Sheol? Isso era uma ideia teológica judaica no Antigo Testamento, que foi superada pelos próprios judeus. E a pergunta que eu sempre faço quando alguém me fala sobre isso: alma dorme? Alma morre? Não.
Elas, para algum lugar, elas são destinadas, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o céu. E aquelas que estão no purgatório estão se santificando para ir para o céu, e ao mesmo tempo fazem parte da igreja. Então as almas do purgatório e as almas que estão no céu, dos santos que já estão no céu, podem sim interceder por nós. Eles não estão lá jogando sinuca, batendo papo, jogando conversa pro ar. Eles estão intercedendo, orando, como no próprio Apocalipse mostra. Os santos recebendo as orações e depositando no altar de Cristo. Então é isso é um outro ataque ridículo. Confundir palavras é um modus operandi dos movimentos revolucionários. E aqui é mais uma amostra disso. A igreja nunca ensinou isso. A Maria é intercessora junto a Deus igual a Jesus. Maria nunca foi considerada deusa e nunca será. Ela tem um lugar altíssimo na hierarquia de todos os santos, de todos os humanos, claro, pelo papel que desempenhou nos planos de Deus para a sua encarnação. Mas ela não é Deus, nunca será. O próximo ataque também a Maria é o seguinte: para os católicos, Maria é isenta do pecado original. A resposta do Jaime: destinada a ser mãe verdadeira e virginal de Cristo Deus, não podia ela ter contato com o pecado. Ademais, se alguém fosse dado escolher a própria mãe, não escolheria a mais virtuosa, a mais pura, a mais santa? De fato, Jesus não só pôde escolher a sua mãe, mas fazê-la, pois é Deus. Ele fez, pois, imaculada a sua mãe, isto é, isenta de toda a culpa original. É a razão de conveniência. Mas essa verdade está contida no próprio texto de Gênesis 3:15, pois aí se prediz que o futuro Salvador e sua santa mãe terão uma inimizade total com Satã, e que lhe imporão derrota total, o que é incompatível com a condição de quem tivesse estado, por um momento sequer, sob o pecado, e pois, sob o maligno. Pressupõe-se a concepção imaculada não só de Cristo enquanto homem, mas também de sua santa mãe. Exatamente. Eu vou voltar agora também para comentar o que ele fala aqui. E eu coloquei aí na tela. Gênesis 3:15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ah, mas aqui está falando de Eva. Não, de maneira alguma. Aqui ele está falando de uma mulher que terá ódio. Ódio do demônio, de Satanás, da serpente. Maria fez um acordo. Eva fez um acordo com Satanás, estando no paraíso. Ela aceitou abraçar o pecado para provar do fruto, para ver se realmente ela seria como Deus. E ainda deu o fruto para o seu marido comer. Então ambos, Eva e também Adão, tiveram contato com o pecado, por vontade própria. Então, este parágrafo aqui não está falando dos dois. Embora Deus esteja falando diretamente para eles, mas aqui ele já está mostrando o futuro. Porém, ódio entre ti e a mulher é uma determinação. Que mulher é essa? Bom, para entender quem é essa mulher, nós temos que continuar. Entre a tua descendência. Quem é a descendência? Quem é que ferirá a cabeça de Satanás? A mulher e sua descendência. Quem é a descendência? Nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que vencerá Satanás de uma vez por todas. E se Jesus Cristo é a descendência, quem é, obviamente, quem só pode ser, obviamente, essa mulher? Maria. Por isso nós dizemos que ela pisará na cabeça de Satanás. É o que está escrito aí. É o próprio Deus revelando isso. Percebe? Porque logo no próximo
No próximo verso, verso 16, ele fala aí sim diretamente para Eva. Por conta do pecado dela, toda a humanidade vai sofrer. As mulheres, as dores do parto, e o homem, o suor, o cansaço do trabalho. Mas no 15, não. No 15, ele fala para ela, mas não revela aquilo dela, e sim de uma nova descendência, de uma nova mulher, que ele criará. E aí, como Jaime aqui fala, bom, se essa mulher tem ódio e a sua descendência também tem ódio a Satanás e a descendência de Satanás, então eles não podem um segundo sequer estar juntos. É uma questão de lógica. Se eles não podem um segundo sequer estar juntos, Maria tem que ter a sua concepção imaculada. Nós todos os outros seres humanos, tivemos o pecado original, que é o pecado da concepção. Até São João Batista, que foi santificado no ventre, também teve o pecado original. Mas Maria não, porque ela precisava ser imaculada, para que o seu filho também, a sua descendência também fosse imaculada. Deus puro totalmente, em corpo e espírito, alma e santidade. Por isso que ele fala que é uma razão de conveniência. Foi tudo para a conveniência da ocasião, do nascimento de Deus, que não é impensável Deus estar em contato com o pecado. 1 milésimo de segundo sequer. Então ele veio todo puro. Ah, mas lá no Evangelho diz que que Jesus salvou a todos. Então ele também salvou Maria. Salvou, claro, mas por antecipação. E como eu já disse em outros vídeos, salvar por antecipação é muito mais vinculado ao significado primário da palavra salvação do que o resgate que foi feito a todos nós, todo o restante da humanidade. Quando ele utiliza a palavra salvação, no caso de Nossa Senhora, foi salvação mesmo. O exemplo é o precipício. A pessoa está andando em rumo ao precipício e a outra vai lá e impede que ela caia. Ela o salvou. E essa mesma pessoa está andando ou uma outra pessoa está andando em direção ao precipício e cai. Ela grita. A pessoa ouve, desce o precipício e a resgata. Mas ela teve a queda. Ela ali se arranhou, quebrou uma perna, fraturou alguma coisa, ela teve as consequências da queda. E ela foi resgatada, que é o que Jesus fez com todo o restante da humanidade. Então a palavra salvação, ela contém este significado principal, que é o de não deixar cair, é o de salvar mesmo, que foi o que aconteceu com Nossa Senhora, uma salvação por antecipação, sem que ela precisasse cair, pela conveniência da criação de Nosso Senhor Jesus Cristo, da concepção dele. Mas você tem também o resgate. Essa palavra salvação é secundário, o significado que se torna ali o resgate de todo o restante, de toda a humanidade. O próximo ataque, também voltado a Nossa Senhora, é o seguinte: deram a ela também o título de corredentora. Bom, vamos lá, a resposta do Jaime. Também está contido no citado texto Gênesis 3,15 a verdade de que aquela mulher invicta, posta por Deus em total inimizade com o demônio, ia participar de todos os sofrimentos e lutas do futuro Redentor por nossa redenção. Realmente, a Virgem Maria participou da paixão de Jesus no grau máximo, sofrendo em união com ele as dores mais atrozes e oferecendo-o a Deus Pai como vítima por nós. Sacrificou-lhe o seu direito natural de mãe sobre o Filho. Ela é, pois, nossa corredentora. E aqui é importantíssimo frisar este início da palavra. Jesus é o Redentor. Por que ela é corredentora?
Da mesma maneira, por que ela pode ser chamada de corredentora? Vamos para uma outra palavra para entender isso. A palavra paixão. Paixão é sofrimento. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu tudo na carne dele. Por isso que nós dizemos que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu na alma e sofreu no corpo. Ele morreu, foi sacrificado por nós. Mas Maria, que estava aos pés da cruz, o tempo inteiro, ela esteve durante todo o processo, toda a humilhação, toda a agressão, todo o abuso sofrido por nosso Senhor Jesus. Maria esteve lá, sofrendo com ele. Então ela teve a compaixão com Cristo. Ela sofreu com ele. Da mesma maneira, sendo Jesus o Redentor e sofrendo tudo isso por nós, Nossa Senhora estava ali entregando o seu filho, sofrendo calada, sem protestar, sem bradar aos céus, por toda a agressão sofrida pelo filho, todo aquele abuso que ele estava sofrendo, sendo ele um inocente. E ela ali, firme, sofrendo, como Simeão disse a ela: uma espada transpassará a tua alma. O que ele quis dizer com isso? Era uma profecia para a paixão de Cristo. Ela estava ali sofrendo com ele, por isso é chamada de corredentora. Porque ao dizer o seu sim e passar por tudo isso, todos os processos, toda a criação de nosso Senhor Jesus Cristo, o cuidado com ele, estar ali ao lado dele enquanto ele pregava, ela estava lá o tempo todo. Então é chamada de corredentora por isso, porque entrega o seu filho sem reclamar em momento algum, sem bradar em momento algum, sem se arrepender em momento algum. Ela não derramou o sangue dela. Não derramou o sangue dela. Ela não foi crucificada também. Mas o sim de Maria abre todo o processo para a humanidade. Então é um papel secundário, lógico que é. Ser corredentora. Ela jamais pode ser colocada como redentora. De fato, esse somente Jesus. Mas por participar de todo o processo, ela recebe esse título de corredentora. Aí o próximo ataque é ela. Os católicos falam de sua assunção corpórea ao céu. O Jaime responde: a vitória de Cristo sobre Satã, o pecado e a morte foi realizada na paixão e morte na cruz, mas se tornou completa e patente com a sua ressurreição e ascensão ao céu. Ora, o texto do Gênesis associa inseparavelmente o Messias e sua mãe na mesma luta e na mesma vitória final e completa. Ora, a vitória de Maria Santíssima não seria completa se o seu corpo imaculado e virginal tivesse ficado sujeito à corrupção do sepulcro. Jesus Cristo não o permitiu, elevando-a ao céu em corpo e alma no fim de sua vida. Assim, cumpriu-se plenamente aquela magnífica profecia. Exatamente. E já foi falado aqui em vídeos anteriores. Enoque e Elias. Ambos pecadores, ambos tiveram pecado original além de outros possíveis pecados, e foram elevados ao céu em corpo. Como a Virgem Santíssima, que não tem pecado nenhum, qualquer pecado citado na Bíblia. Diga, por favor, quais são os pecados de Maria descritos na Bíblia. Não tem. Moisés também, que está no céu, aparece na transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo no Monte Tabor. E Moisés pecou, blasfemou contra Cristo, assassinou
contra Deus, quer dizer, assassinou, e ainda assim está no céu. Teria Maria, que não cometeu pecado algum, que foi preservada do pecado original, um destino inferior ao deles? É uma questão de lógica também. É impossível que isso tenha acontecido. Hoje nós temos santos, todos os santos incorruptos são da Igreja Católica, claro, isso é uma questão lógica também. Mas os seus corpos estão lá. Muitos incorruptos há centenas de anos. Mas ainda assim os seus corpos estão lá. Não é o caso de Nossa Senhora. Por toda a perfeição que ela passou, com as graças de Deus, logicamente, ela não poderia estar no túmulo. O corpo dela não poderia estar no túmulo. Então ela recebe o mesmo prêmio que o nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, nosso Senhor Jesus Cristo porque é Deus. Então ele mesmo ressuscita, ele se ascende aos céus. Mas Nossa Senhora é assunta aos céus. Ele vem buscá-la. Porque da mesma maneira que ela passa pelo processo da paixão com ele, a compaixão, a corredenção, ela também recebe este prêmio com ele. Assim como ele promete que todo aquele que o seguir, abraçar a sua cruz, também o receberá. Então é por isso que nós falamos da assunção corpórea de Nossa Senhora, porque é um fato lógico que tenha acontecido. Para além disso, a própria Bíblia. Como eu já falei agora há pouco, Apocalipse 12. Quem é a mulher que aparece lá no céu? Com certeza não é uma mulher qualquer. E para além disso, nós temos todas as aparições marianas. Ah, mas eu não sou obrigado a acreditar em aparições. Certo, você não é obrigado. Mas lá em Apocalipse 12 você é. Ou você não pode dizer que é um cristão. Ah, mas aquela mulher é metafórica. Tá, então tudo ali tem que ser metafórico. Não pode ser nada objetivo e só todo o restante é objetivo e somente a mulher que ali está metafórica. Isso não faz sentido. Então, tem a sua parte objetiva? Sim. Mas tem a sua parte metafórica também? Tem. Ou espiritual? Sim. Como eu já explicado antes, a parte objetiva, Maria, grávida do menino Jesus, e Satanás ali esperando para destruí-lo. Bom, e para encerrar esse vídeo de hoje, mais um ataque a ela. Eles a consideram como advogada. O Jaime responde o seguinte: ora, o que faz um advogado? Não é justamente defender aquele que não tem conhecimento ou não pode fazê-lo? Não foi exatamente isso que Maria fez ao advogar a causa dos noivos junto a Jesus? O fato de em João 2, verso 1, dizer que Jesus é o único advogado significa apenas que ele é o único advogado dos homens junto a seu Pai. Ninguém consegue o milagre diretamente de Deus Pai sem passar por Jesus. Nem Maria, nem os noivos conseguiram o milagre diretamente de Deus Pai, sem antes passar por Jesus Cristo. Porém, tal sentença não exclui a possibilidade de também haver, como houve, advogados dos homens junto a Jesus. E já que nós estamos pegando aqui todo este título advocatício, nós temos que lembrar que até no direito civil nós temos diversas instâncias de juízes e de advogados. Advogados muitas vezes diferentes, em momentos diferentes de um processo, por exemplo. Aqui, o termo advogada é simplesmente mais um título de Nossa Senhora,
mas que é um título muito próximo do título de intercessora. Da mesma maneira que ela faz a intercessão junto a Jesus, como os outros santos também o fazem, né? Podem pedir a Jesus por nós. Nossa Senhora aqui tem este título a mais, que é advogada. Ela pode nos defender diante de Jesus, por ser mãe da igreja, como já falado em vídeos anteriores também. O filme O Alto da Compadecida ilustra bem isso. O primeiro filme, claro. Quando João Grilo tá ali, o demônio quer pegá-lo de qualquer maneira e ele faz o versinho chamando Nossa Senhora para interceder por eles. E ela vem e aparece, porque antes disso o demônio, o acusador, ele mostra os pecados, ele mostra as falhas, ele mostra os erros. Tudo aquilo na frente de Jesus. Claro, Jesus também sabe de todos os pormenores. Mas ali está num tribunal. Está havendo o julgamento. Jesus ouve todas as partes. Mas aquelas pessoas acusadas não tem quem as defenda. Tem quem as acuse. Mas e quem as defenderá? Então vem Nossa Senhora como advogada. E aí ela vai falar, olha, eles cometeram isso, mas também fizeram aquilo, se arrependeram, etc, etc. Até que os 5 ali vão para o purgatório e João Grilo que fica. Porque as acusações em cima dele acabam sendo maiores. Mas Nossa Senhora intercede por ele, advoga na causa dele. E, claro, ali naquela história ele recebe uma segunda chance, porque ele é uma história humorística, né? Um romance humorístico. Mas apesar de toda esta parte fictícia do romance humorístico, todo o restante é real. O purgatório é real, o julgamento, a acusação é real, os nossos pecados são reais. Mas também as virtudes, as defesas e Nossa Senhora agindo como advogada. É simplesmente isso. Ah, vocês estão tentando colocar Maria no lugar de Jesus. Aonde? Prove. Prove quando foi que a igreja ensinou que Maria é igual a Jesus ou superior a ele? Em momento algum. Até os títulos dados a ela são todos em virtude de nosso Senhor Jesus Cristo. Basta um pouco de boa vontade para entender isso e parar de acusá-la. Parar de acusar os católicos. Eu acho que tem muito protestante que tem medo mesmo de, ao parar de acusar os católicos, eles têm que admitir que tem alguma coisa errada. Alguns, inclusive, o fazem. Começam a estudar, começam a verificar que aquelas balelas, baboseiras que foram ensinadas para que eles repetissem eram falsas. E muitos vão se convertendo. Vão entrando na Igreja Católica. Porque sabem que estas acusações são infundadas. São acusações vazias. Bom, é isso por hoje neste vídeo. No próximo vídeo vamos falar mais de acusações a Maria, porque realmente o demônio odeia Maria. E uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, que o demônio, como ele não pôde macular Nossa Senhora, ele tenta macular sua imagem. Porque isso é mais fácil. Porque a imagem não depende de Nossa Senhora. Não somente dela, de quem ela é, mas de como as pessoas a veem. E o demônio conseguiu fazer com que os protestantes a vissem como um monstro. Pregado pelos católicos como um monstro, né? Não. Ela não é um monstro. Comece a prestar atenção quem de fato é Maria. Qual é o papel que de fato ela teve?
como de fato a Igreja Católica ensina sobre ela. E todos estes ataques, vão pro ralo. E aí você vai ser muito bem-vindo à Igreja Católica. Porque a partir do momento em que você para de atacar Maria, você pode até, inclusive, sendo protestante, assumir que ela é a mãe da igreja e espiritualmente será sua mãe também. Aquilo ali pode ser o processo, o início, né? Para que você continue estudando a história da igreja, a história da formação da Bíblia, os primeiros cristãos. E aí você vai ver que os primeiros cristãos eram todos católicos. A denominação da qual você faz parte não estava lá no primeiro século. Ela foi criada por um homem. E essa acusação também feita aos católicos, né? Ah, vocês seguem tradições de homens. Pois é, quem fundou a tua denominação é um homem. A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada por um homem, Deus. Ele derramou o sangue dele na cruz pela redenção da igreja e para a fundação dela também. Então, quando o fundador da tua seita fizer a mesma coisa, aí a gente pode tentar conversar sobre a sua seita ser de fato uma religião. Mas é isso, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Tem alguns vídeos que eu fiz aí que já tem alguns comentários, inclusive comentário de protestante, que ao final desta série eu vou pegar estes comentários e responder. Mas assim, são ataques que ou já foram tratados em vídeos anteriores ou serão tratados nos próximos vídeos. A questão é saber, quem atacou assistiu os vídeos até o final? Creio que não. Mas é isso, um abraço, curta, comente e compartilhe para o vídeo alcançar mais pessoas e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora e pela intercessão de São José, que todos nós alcancemos a verdade plena, que é Jesus Cristo e a Santa Igreja Católica Apostólica Romana que ele fundou.